Pronto, estas aulas nós vamos, como vocês perceberam, mudámos o plano por causa do confinamento e vamos fundir as turmas e fazer um projeto que está relacionado com o que originalmente eu tinha planeado fazer em gravura, mas que vai ser adaptado para ser produzido em casa, para vocês trabalharem em casa e ao mesmo tempo o material que vocês vão produzir, vão desenhar, também pode ser transferido para processos gráficos manuais que nós podemos fazer quando reabrirmos, um bocadinho à semelhança do que aconteceu ano passado, que por azar a turma do segundo e terceiro ano também começou a gravura para a ilustração exatamente na altura em que a gente fechou. Bom dia, Sílvia. Bom dia, tudo bom? Tudo bom. E então, eu decidi juntar as turmas todas porque aquilo que eu ia fazer com o primeiro ano, nós íamos ter mais umas 3 ou 4 semanas de aulas até acabar o semestre e depois eles iam deixar de ter esta disciplina e começar a disciplina do segundo, terceiro ano e projetos. Mas como os alunos do primeiro ano não iriam ter a oportunidade de acabar o projeto que tinham começado, eu decidi fundir porque acho que isso permite continuar mais umas semanas para a frente e concluir o projeto que inicialmente tinham começado. Portanto, o que nós vamos fazer nesta disciplina vai seguir a temática que eu tinha já lançado aos alunos do primeiro ano. Alguns de vocês estão aqui, vão me perdoar, eu vou repetir algumas coisas porque os alunos do segundo, terceiro e projetos não ouviram essa aula. E vamos criar uma série de ilustrações que vamos animar. Portanto, nós vamos fazer uma miscelânea de coisas, vamos fazer desenhos com técnicas manuais, alguns de vocês podem trabalhar em digital, outros podem trabalhar em manual, é opcional, depende do equipamento que vocês têm em casa e o trabalho que vocês vão fazer vai ser animado. Vamos tentar fazer animações muito curtas em stop motion. Alguns de vocês têm software, outros não tem problema. Quem não tiver software para fazer stop motion vai-me passar a mim os frames e eu monto o stop motion. Eu ensino-vos a fazer, alguns de vocês já sabem, outros não. E a ideia é seguir um bocadinho as intenções originais do projeto, que eram, como eu lancei no primeiro ano, a ideia era fazer uma série de cologravuras, que é um processo, basicamente, produzir matrizes para imprimir na prensa com materiais recortados, cartão, tecidos, materiais reciclados que tenham relevos e essas matrizes são, na verdade, figuras que se podem mexer e imprimir em posições diferentes e, portanto, com isso podem-se criar frames para depois, potencialmente, produzir um GIF ou produzir uma animação. Vamos deixar de lado a ideia de fazer cologravura, não temos prensas em casa, e vamos fazer uma versão que pode ser uma mistura de colagem e desenho. Vocês já vão ver, eu vou-vos mostrar exemplos e vocês vão perceber como é que podem produzir isto em casa. O tema que eu sugeri, que eu lancei ao primeiro ano, há coisa de 2 semanas, tem a ver com mitologia. Portanto, eu mostrei, e agora vou remostrar algumas imagens dos
dos objetos artísticos que influenciam este projeto. Vou fazer um share screen para vocês verem o meu ecrã. E vou colocar aqui a apresentação que eu fiz ao primeiro ano. Eu não vou fazer a mesma apresentação em detalhe, não é necessário. Vocês depois podem aceder ao documento se quiserem ir procurar referências para vos dar ideias, mas o projeto propõe que vocês representem uma figura mitológica que vocês vão escolher e vão ilustrar um mito. Portanto, o mito centra-se nos personagens, ou no personagem, ou na personagem que vocês vão ilustrar, e que não só ela é representada, é desenhada por vocês, como também tem que haver uma representação da ação da personagem. Portanto, tem que pensar o que é que ela faz, o que é que ela representa, e tem que tentar ilustrar os elementos que contam a história daquela personagem. Portanto, a ideia de escolher um mito permite vocês irem buscar uma história que não é realista, é uma história mágica, de alguma maneira, e que vocês vão interpretar e vão tentar criar uma cena, ou duas, ou três, ou quatro, consoante o que vocês preferirem, que conta essa história, uma cena que representa essa história e que tem elementos simbólicos que têm que ser representados. A mitologia que eu fui buscar várias coisas, mas a que mais se aproxima do tipo de imagem que vocês vão produzir é a mitologia grega na sua representação clássica em terracota. Tenho aqui alguns exemplos, por aqui, para verem um bocadinho maior. Portanto, se vocês forem à procura de exemplos de histórias mitológicas gregas representadas no seu tempo em objetos artísticos, um dos objetos mais famosos que contam histórias mitológicas são as ânforas em terracota, que são geralmente desenhadas com um processo específico de pintura e de gravação na superfície do barro, utilizando uma coisa que se chama engobe, que é um barro que é saturado com um tipo de óxido que faz com que ele fique preto. Pronto, o barro, a cor natural do barro que eles utilizavam para fazer estes objetos é vermelho, mas eles eram capazes de criar uma espécie de uma pasta líquida que tinha uma série de minerais que, ao serem cozidos, escureciam e ficavam praticamente pretos. E com essas duas substâncias, o barro vermelho, que é o corpo da peça, e a pintura do engobe, que depois era posteriormente gravada com agulhas, raspada para produzir linha, vocês obtêm este tipo de imagem em que as figuras são sempre pretas e vermelhas. Às vezes as figuras são pretas com linhas vermelhas, outras vezes as figuras são vermelhas com linhas pretas, e essa inversão de valores de preto e vermelho acontece em períodos diferentes na arte grega, porque o engobe é aplicado com técnicas diferentes. Quase todos os objetos que vocês podem explorar, ver se eu consigo, podem encontrar neste género de objetos, quase todos os desenhos são desenhos de ação. Às vezes as ações têm a ver com histórias míticas, outras vezes têm a ver com histórias do cotidiano, outras vezes têm a ver com a função do objeto, a função final do objeto, que às vezes é funerária, outras vezes tem uma função comemorativa, são muitas vezes objetos relacionados com os Jogos Olímpicos ou com competições de atletismo, e portanto vocês vão encontrar há muitos exemplos em vários museus
algumas dessas coisas eu tirei do Metropolitan Museum, que mostram as cenas em que alguma coisa está a acontecer, há uma série de personagens ou há um personagem que está em ação a fazer qualquer coisa que conta uma história. As histórias, ainda por cima, muitas vezes estão descritas, se vocês forem a uma boa fonte, como por exemplo o Metropolitan, vão encontrar o significado da imagem, está explicado, não é? Na ficha técnica do objeto. Aqui tem, por exemplo, o que eu estava a falar, a figura preta com linhas vermelhas, e aqui o contrário, a figura vermelha com linhas pretas lá dentro, que são técnicas na verdade bastante diferentes e que aparecem em épocas diferentes na história da antiga Grécia. A mitologia grega é uma excelente fonte de inspiração, pode ser, porque é uma mitologia muito estudada e que vocês têm acesso na web a todo o tipo de histórias com imensos detalhes, e ainda por cima tem imensos exemplos de obras de arte que descrevem essas histórias. Portanto, é sempre uma boa opção escolher um mito grego, porque se precisarem de informação sobre o que devem desenhar e como, vão encontrar informação muito detalhada sobre esses mitos, porque eles são amplamente estudados pelo mundo e há muita documentação em museus e artigos e websites sobre os mitos gregos. Mas não é obrigatório que vocês queiram ilustrar um mito grego, podem optar por ilustrar uma coisa diferente. Portanto, estão aqui a ver, este é outro exemplo de figura vermelha com fundo negro, estes aqui também. Há aqui alguns vídeos que eu coloquei que vale a pena verem, quando tiverem o vosso tempo, vale a pena verem porque mostram o objeto em todo em toda a superfície, por exemplo neste vídeo eu estou a descrever uma ânfora funerária que é muito grande e que é de um período muito antigo, portanto é das mais antigas, o estilo de desenho que vocês veem aqui, que se chama geométrico, é característico deste período da história da antiga Grécia, e tem esta coisa interessante, a mistura dos padrões decorativos com figuras que representam animais ou pessoas que são extremamente estilizados, muito simplificados. E isto é muito mais antigo do que isto. Tem piada uma pessoa ver a maneira como a iconografia muda com o tempo, não é? E pronto, e há vários vídeos aqui que eu pus que contam um bocadinho a história destes objetos e como é que eles eram feitos, e mostram em detalhe o design, que eu acho que é um design que liga muito bem com a intenção inicial de produzir cologravuras, porque as cologravuras são coisas sempre muito flat, quer dizer, são impressas geralmente, ou podem ser impressas de maneiras diferentes, mas geralmente com rolos como se fossem linóleos, e produzem imagens assim, pretas e brancas ou pretas de uma só cor, que são extremamente planas, não é? E vivem à custa de silhuetas. Depois há outro tipo de mitologia que deu origem a este tipo de objeto que vocês estão a ver, que é uma marioneta de sombras. Isto é um puppet de um tipo de teatro indonésio chamado Wayang Kulit, e estes objetos são feitos para produzir sombras, não é? Para serem, são geralmente colocados por trás de um tecido translúcido, e há uma luz que vem de trás e projeta a sombra do objeto no tecido, e haviam os puppeteers, os manipuladores das marionetas, usavam estes pauzinhos e estavam escondidos em baixo e levantavam as figuras e mexiam-nas de maneira a criar uma performance, que geralmente era acompanhada por música, e é uma performance muito popular e muito
famosa dos povos indonésios, que conta histórias que são sempre, quase sempre histórias mágicas, com personagens mitológicos, deuses que têm poderes especiais, são histórias épicas, sempre histórias épicas e muitas vezes com os mesmos personagens aparecem em muitas histórias diferentes. Estes objetos que estão a ver são geralmente feitos em cabedal, portanto são flat, são planos, não é? E são recortados por dentro para o desenho dentro da figura é feito por recorte ou por cor, portanto eles são pintados com cores mais ou menos opacas que produzem sombras que têm alguma cor, como veem aqui, sombras vermelhas, verdes escuras e esta cor dourada que é a cor do cabedal. Aqui tem outro exemplo, vocês percebem que eles são articulados, têm aqui uma espécie de uma articulação, de um pin de metal que segura as peças umas às outras e faz com que a marioneta esteja articulada e se possa mexer sendo manipulada pelo puppeteer, não é? Aqui tem um exemplo. Renowned for its elaborate puppets and complex musical styles, the ancient wayang form of storytelling originated on the Indonesian island of Java. For 10 centuries, wayang flourished at the royal courts of Java and Bali. Esta é a história do wayang. Eu não vou mostrar isto tudo, mas aqui vocês veem como é que eles manipulam. Wayang performances are visually striking, owing mainly to the puppets themselves. Renowned for its elaborate puppets and complex para a frente para ver mais uns exemplos. Have provided an acceptable vehicle for criticizing sensitive social and political issues. Feature prominently in the distinct companies that é muito interessante. Conducted by the Dalang. Pronto, tudo isto é uma performance que envolve uma data de elementos diferentes de ação com os marionetistas e de música. Exemplos vocês aqui veem a marioneta e a sua sombra. Quando a gente olha para isto, quase que poderia adivinhar a marioneta e a sua própria impressão. Se eu pegasse nesta marioneta e tintasse e passasse numa prensa em cima de uma folha de papel, ia ficar com uma imagem parecida com esta que está aqui, preto e branco. Portanto, as figuras que nós iríamos produzir originalmente em gravura tinham esta lógica de serem articuladas, ou podem não estar fisicamente, com os membros fisicamente colados uns aos outros, articulados, mas podem ser impressas em várias posições e isso permite fazer uma série de impressões em que cada impressão é um momento de uma história e a figura é móvel, portanto mexe-se. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos adaptar isto para a circunstância em que estamos, em que não podemos usar o equipamento gráfico, não é? Mas podemos produzir as marionetas, podemos produzir as figuras, as personagens e elementos cenográficos usando qualquer método que vos permita criar um desenho de alto contraste que tem que ser monocromático, mas não precisa ser preto e branco. Eu fiz aqui, aliás, uma experiência com uma técnica que eu acho muito gira de utilizar e que vos vou propor, mas mais uma vez é livre, vocês podem optar por pegar num pincel e numa tinta da China e fazer isto assim, podem fazer o desenho em digital se preferirem, desde que cumpram esta limitação gráfica que é ou é preto ou é branco e não há cinzentos e não há verdes e amarelos. Pode ser verde e amarelo, mas então é só verde e amarelo, não foge dessa dualidade. Uma cor muito clara, uma cor muito escura, alto contraste. Também têm que procurar que o desenho mostre uma espécie de uma harmonia entre o preto e o branco. Portanto, eu vou-vos pedir que não ponham mais preto do que branco, nem mais branco do que preto. Pensem no yin e no yang, no símbolo, que tem exatamente a mesma quantidade negativo e positivo. Portanto, quando vocês vão desenhar, têm que ter em consideração
que essa harmonia, esse balance entre o preto e o branco é uma parte integral do estilo que nós vamos explorar. Eu fiz uma pequena experiência em casa com lexívia, desenhar com lexívia. Não sei se alguma vez vocês experimentaram, mas eu andava a pensar quais são os processos que eu conheço que me permitem trabalhar em negativo, com quem trabalha em linóleo. Vocês, quando trabalham em linóleo, fazem uma linha, a linha é branca e o linóleo é colorido, preto ou outra cor qualquer, e isso permite-vos trabalhar numa figura com fundo preto, uma linha branca. Em casa, isso é mais difícil de fazer, não tendo linóleo nem uma prensa, e portanto uma das maneiras de fazer que é interessante explorar é desenhar com lexívia. O que eu fiz aqui, eu vou-vos mostrar, porque vou fazer aqui, estou aqui em cima da minha mesa, tenho aqui um exemplo. Pronto, o que é que eu fui fazer? Fui à procura de materiais, como por exemplo esta cartolina, que tenham um pigmento sensível à lexívia. Nem tudo funciona, porque a lexívia faz um bleach, é por isso que a gente a usa na roupa, não é? Mas se por exemplo, vocês tentarem trabalhar com a lexívia em tinta da China, num desenho pintado a tinta da China, a tinta da China não desbota, não branqueia com lexívia. Há muitos pigmentos, quando são de alta qualidade, não reagem à lexívia. Portanto, é preciso ir procurar pigmentos com menos qualidade, digamos. E alguns pigmentos são mais sensíveis do que outros. Por exemplo, as coisas azuis e castanhas são geralmente mais sensíveis à lexívia do que as coisas pretas. Se vocês comprarem no supermercado umas cartolinas deste género, isto é do Continente ou do Jumbo, nós agora não podemos ir, não há assim lojas abertas, não é? Mas os supermercados estão abertos. Se vocês forem experimentar trabalhar nestas cartolinas e pôr lexívia em todas, vão ver que as mais reativas são castanhos e azuis. E são de facto muito reativas. Eu tenho um aparo, não é? E tenho aqui um copinho com lexívia, e se eu fizer uma linha, acontece uma coisa estranha, que é, não se vê nada, logo há um delay, que é uma reação química. Estão a começar a ver a linha que eu desenhei? Esta reação química demora tempo, e isso faz com que o desenho ainda seja mais engraçado de fazer, porque nós estamos a desenhar e não se vê nada do que a gente está a fazer, e só ao fim de uns 10 ou 15 segundos é que eu começo a ver. Primeiro vejo uma mancha molhada, não é da minha linha, e depois ao fim de uns segundos essa mancha começa a clarear, até ficar amarelada, não é? Não fica branco, fica, dependendo da cor da cartolina, fica amarelada. Isto é uma maneira muito interessante de desenhar linha clara em fundo escuro, que permite que eu, por exemplo, corte uma silhueta em cartolina e depois possa adicionar os detalhes e os padrões decorativos na minha silhueta com a lexívia. É muito giro trabalhar assim. Portanto, isto é uma das técnicas que eu vos sugiro que façam. Usem um aparo ou um pincel fininho, é possível trabalhar com pincel. Na verdade é possível trabalhar com pincel e fazer manchas. Vamos ver o que acontece aqui. E isto vai branqueando devagarinho, branqueando. Se experimentarmos, por exemplo, com uma cartolina azul escura, que eu tenho aqui, vão ver que a cor da linha vai ser diferente. Também demora tempo, bastante tempo, a clarear, mas vai clareando cada vez mais. E neste caso vai ficar fundo azul escuro e a linha cor laranja. É assim uma mistura estranha de cores, mas é gira, é uma mistura gira de cores. Pronto, e há várias, é experimentar. Outra coisa que funciona muito bem
são as Ecolines. Se alguém tiver em casa Ecolines, especialmente a azul, escura e a castanha, é experimentar de pintarem, se pintarem uma coisa com Ecoline, depois irem com a lexívia por cima vão perceber que há cores que funcionam muito bem e outras que não funcionam. E há outra coisa que eu experimentei que funciona bem, que é, estranho que pareça, alguns marcadores. Eu suspeito os mais baratinhos que se compram, tipo canetas de feltro que os miúdos usam, reagem muito bem à lexívia. Portanto, isso permite fazer um desenho altamente versátil, porque eu posso desenhar linhas escuras com o marcador, ou posso encher uma área e depois posso ir lá abrir brancos outra vez, não é? E até existem marcadores, eu comprei para os meus filhos uns marcadores mágicos que têm um branco que a pessoa desenha por cima e muda a cor do que está por baixo. Tudo isso também vale. E depois ainda há outra maneira, que é uma maneira que eu não tenho a certeza que tenha aqui, eu não tenho aqui material que me permita fazer, mas que é muito conhecida, que é usar um lápis de cera branco, num fundo branco, e depois o lápis de cera é gorduroso e quando a gente passa com uma tinta líquida, tipo Ecoline por cima, quando pinta, o branco repele, a linha do marcador repele a tinta e mantém-se branca. Isso também só funciona com algumas tintas e também é giro. A diferença é que a linha que a gente produz quando estamos a trabalhar com um lápis de cera é uma linha que não é sharp, é uma linha esboroada, não é? Típica do lápis de cera, que tem uma aparência que também pode ser muito interessante para este projeto, mas não é necessariamente mais fácil, porque se eu quiser trabalhar em detalhes muito pequeninos, com lápis de cera não tenho bico e não consigo fazer. Depois daí, o que é que eu experimentei? Experimentei fazer uma figurinha e utilizar a figurinha, eu ainda não acabei, não é? Isto tem uma cabeça, e com uma linha e uma agulha eu cozi as articulações para poder mexer sem se desmantelar tudo. É mais fácil se as articulações estiverem juntas e se eu quiser fazer de facto uma animação em stop motion. Se eu quiser fazer uma animação, para mim é mais fácil que elas não saltem, não estejam soltas. Eu experimentei fazer a animação com as peças soltas e como isto é tudo muito levezinho, eu empurro com o dedo e a peça sai do sítio e demora muito mais tempo a montar a posição que eu quero para fazer o frame do que se ela estiver articulada e eu tenho-a numa superfície, neste caso seria branca, não é? Ou amarela, e então poderia manipular mexendo as figuras assim. Portanto, uma vez produzindo o objeto artístico, a personagem, os adereços que a personagem usa, imaginem que é um personagem, um deus que tem uma série de props, nós chamamos no teatro de objetos característicos dele, simbólicos que possam estar a ser usados por ele e ter esses objetos todos feitos em plano, não é? E depois montar a cena num fundo em cima de uma mesa, montar a cena num fundo branco ou de alto contraste com a figura e começar a brincar com a cena e a brincar com os objetos para tentar criar momentos de uma ação, de uma história. A partir daí eu posso passar para digital ou fotografando ou também posso trabalhar num scanner. Há pessoas, alguns de vocês eu sei que têm scanners em casa. Se eu tivesse um scanner, eu por acaso tenho ali, mas eu poderia fazia as minhas figuras numa escala compatível com o scanner, não é? E punha-as viradas para baixo em cima do scanner e fazia a ação toda ao contrário e cada vez que tinha um frame na posição que eu quero, eu passo o scanner e ele grava-me a imagem, não é? Mas também posso fazer com um telemóvel, fotografando com o telemóvel. Depois a seguir, o que eu fiz com isto, que eu quero vos mostrar para vocês
para vocês começarem a imaginar o vosso trabalho de maneira que ele possa ser transformado, de facto. Eu fiz uma simulação que eu vos vou mostrar, muito rápida e não muito boa, aviso já, de num filmezinho em que este boneco que eu desenhei, e neste caso ainda não estava cozido, eu fiz com as peças todas soltas, ele mexe-se e não faz nada de especial, mas mexe-se, pronto. E fiz os frames com a câmera do telemóvel. Quando eu estou a usar a câmera do telemóvel para desenhar um frame, eu vou ter um problema técnico, que vocês, se calhar, quem já fez animação sabe, é que a câmera mexe-se. E como se mexe, o boneco não está estável. A gente vê o boneco a aumentar e diminuir, vê o boneco aos saltos, não é? E esses saltos têm a ver com a posição da câmera em relação ao boneco. Quando eu tiro uma fotografia, eu estou a segurar nela com a mão e basta-me aproximar ligeiramente ou desviar o ângulo para o boneco ficar ligeiramente distorcido em relação à imagem anterior. O programa que eu usei para fazer isto é um programa que é, penso eu, gratuito para iPads, mas se vocês quiserem usar num computador têm que o comprar. E eu tenho ideia que isto custa tipo 10 euros. Eu comprei-o porque também no confinamento, o ano passado, eu usei este programa para fazer um filme coletivo com uma série de alunos de pintura e desenho. E que também era uma história mitológica. Mas eu ponho isto aqui para vocês verem como é que se montam os frames. Portanto, isto é a animação, ok? Mas eu pus, isto que está aqui no timeline, são as fotografias que eu pus aqui dentro. E eu posso optar, eu ponho aqui dentro como se fosse um timeline de uma coisa de vídeo, e ele exporta-me as fotos em formato de filme. Também faz um GIF, que eu não sei muito bem como é que... Também, Madalena, também dá para fazer o mesmo no Photoshop. Dá para fazer o mesmo no Photoshop? Dá. Olha... Tens uma timeline do Photoshop. Não fazia ideia e não sei fazer. Não sei É super simples, é super é intuitivo até. Se quiseres eu mando eu gostava que tu, tutorial. Na verdade, tu podias ensinar que o pessoal todo a fazer isso. Podíamos terminar, tomavas conta para a semana, assim que começar a ver material, para quem tenha Photoshop, isso era interessantíssimo de aprender. Sim, é ótimo. Dá para fazer GIFs, dá para fazer... Exatamente. Portanto, quer dizer, na verdade, isto é extremamente versátil, eu acho. Se vocês podem decidir que querem trabalhar a figura manualmente, mas depois manipulá-la digitalmente, isso é outra coisa que quer dizer, eu também já experimentei isto no passado, que é fotografar, eu posso digitalizar ou fotografar uma perna e um braço e uma cabeça, tudo em separado, não é? E depois fazer layers no Photoshop e mexer nas layers. E isso dá-me uma série de vantagens. A questão do Photoshop é essa mesmo, é que tu fazes isso no Photoshop e cada layer é um movimento que tu queres. Exato. E assim que tu passas para a timeline ele vai buscar as layers todas e anima-te. Estás a ver? Eu não sei fazer isso. É uma coisa ainda há um site que é o SGIF, que é só pôr várias imagens, pões a ordem e ele faz tudo. Ele fazem o GIF. Sim, eu posso pôr aqui o link. Pronto, quer dizer, tudo é válido e o produto final pode ser um filme, mini-filme, animação, um GIF, pode ser uma coisa desse género, mas também pode ser uma série de coisas físicas, de marionetas que são reais, não é? E que depois eu mais tarde posso dizer, olha, vou fazer uma gravura com isto, quando a gravura abrir,
que vai ter uma qualidade gráfica diferente, vai ter um relevo, vou poder imprimi-la várias vezes, vou fazer objetos artísticos com os frames, digamos, ou, quer dizer, eu posso serigrafar os trabalhos digitais e fazer um livro, tipo um flipbook, imaginem, com páginas mesmo, em que as minhas figurinhas estão digitalizadas, estão sensibilizadas e transformadas em processo seriegráfico. Há 1000 possibilidades para isto. E depois vou contar histórias, quer dizer, isto dá trabalho, estas coisas, a animação, se tiver alguma ambição de ter mesmo movimento fluido, mesmo que vocês queiram fazer uma animação de 10 segundos, mas com um movimento fluido, não é? Em que não se notam os saltos todos, não é? Então vocês vão estar a tentar puxar para 12 a 24 frames por segundo, que é e o movimento entre cada frame é mínimo, mais pequenino possível. Portanto, para uma mão fazer isto, podem ser 20 frames. Quanto mais pequenino o movimento, mais smooth é a ação em vídeo. Alguns de vocês podem dizer, eu quero fazer um filme super suave e vou fazer 240 frames para 10 segundos, não é? Ou eu não tenho paciência, eu quero fazer 3 imagens e vou fazer um GIF, as 3 são muito ricas, mas o GIF vai dar a sensação, porque os frames são lentos, é tipo é uma coisa assim, não é? E com isso eu conto a história. Não há regra para o número de momentos que vocês vão produzir. Também não há regra para o tipo de história, a não ser, de facto, peço-vos que seja mítica, não é uma história verdadeira, tem que haver magia na história, pode ser um mito inventado por vocês, se preferirem, mas tem que ter muito simbolismo, portanto tem que ter, tudo o que está na imagem tem um significado. Se a figura tem o cabelo em pé é por alguma razão, se tem o cabelo deitado é por outra razão, portanto não é, nada na imagem deve ser supérfluo, deve ser tudo pensado como faz parte da história, faz parte do personagem, faz parte da ação, é escolhido de maneira a tudo ter um significado, porque na verdade a coisa que eu acho mais extraordinária nas ânforas gregas é que de facto nada está lá por acaso. Até mesmo os elementos decorativos servem para concentrar a ação naquele sítio, para chamar a atenção para aquilo que é o mais importante. Portanto, é uma iconografia tão fina, tão apurada, que é quase parece, quer dizer, a gente não precisa de saber ler, nem precisa de ter muita cultura para perceber o que está a acontecer ali, não é? E eu acho que é esse o objetivo. Pois, em cima disto tudo, eu quero criar vocês já sabem, o Daniel falou-vos que nós vamos fazer uma nova edição da Margem de Erro, porque o espírito do projeto Margem de Erro, que vocês participaram, sabem bem, veio deste confinamento há um ano atrás, é mesmo uma circunstância inacreditável que a gente esteja a dar a volta e a voltar exatamente à mesma situação que estávamos há um ano atrás, mas pior, não é? Uma grande diferença é que nós já estamos habituados, já temos, já passámos por isto, já não é aquela sensação estranha de o mundo está parado, eu estou fechada em casa, o que é que eu faço à minha vida, não é? Eu acho que as pessoas já estão um bocadinho mais, já sabem que podem ir ao supermercado e já sabem onde buscar coisas e já sabem como se adaptar, mas estamos com este problema, não temos acesso às oficinas, não temos acesso uns aos outros, não nos podemos ver, não podemos, é esquisito, não é? Tudo isto e eu acho que
eu falei com os professores de ilustração porque eu gostava muito de ampliar a margem de erro para todas as disciplinas da ilustração, para que servisse de plataforma de exibição de trabalhos feitos por disciplinas diferentes, que têm temas diferentes, técnicas diferentes, e que não há razão para não entrarem, porque a gente, quando estava a fazer a revista, a gente percebeu que não há temática que não encaixe, não é? Vocês sabem isso. E, portanto, eu comecei um site já na plataforma que eu usei para fazer o site da exposição de verão, que é muito versátil e fácil de usar, e por isso é que eu fui escolher. E é gratuita, que eles nos oferecem, que é Cargo. Pronto, alguns de vocês devem conhecer. E eu vou fazer um share screen outra vez. Eu montei já um esqueleto. Pronto. E neste esqueleto eu fui roubar nosso título impresso à mão, que eu digitalizei e pus aqui e que está todo torto e que pertence e que mostra. Eu gosto da ideia de que não é totalmente digital, não tem uma aparência totalmente digital. Isto não é necessariamente final, mas a estrutura é mais ou menos esta. É um bocadinho a imitar o New York Times, não sei se vocês conhecem o site ou o Financial Times, tipo se eu for aqui ao Financial Times, o site tem esta aparência e é parecido com o site, é parecido com o jornal impresso, que é meio cor-de-rosa e tem uma espécie de uma barra em cima e tem os temas aqui, as pessoas vão e carregam onde querem e depois tem os artigos. E ainda há outra coisa que eu fui buscar, que se chama Arts and Letters, que é um site muito giro, que é este. Arts and Letters Daily tem uma espécie de um ex-libris aqui em cima e o título, e depois tem uma barra com a data e depois tem links para artigos, que na verdade, porque o Arts and Letters não é eles não são editores, eles selecionam coisas interessantes na internet e põem-nas todas aqui. E a gente utiliza este site para ir buscar curiosidades de outros sites. Estão a ver? É uma espécie de um menu digital de tudo o que há de bom na internet. Novos livros, opiniões, ensaios, artigos que vale a pena ler. E os editores do Arts and Letters, a única coisa que fazem, deve ser um emprego ótimo, a única coisa que eles fazem é andar a passear pela internet à procura de coisas interessantes e tudo aquilo que vale a pena eles metem aqui dentro. Portanto, isto na verdade é como se fosse uma revista de muitos assuntos diferentes que vai buscar links a outras publicações. Mas tem um bocado esta lógica que eu acho que é o que nós vamos ter, em que isto ainda não tem material suficiente para fazer um scroll, mas a ideia é que vocês entram na margem de erro e têm uma série de figuras e pequenos textos que são links, tipo eu carrego aqui e entro na página dos trabalhos feitos em Chine Collet, blá blá blá, que foram feitos no princípio do ano, com o primeiro ano. Volto para trás, venho aqui e entro no anfiteatro que tem a publicação feita em serigrafia e que tem aqui o texto do livro e tudo mais. Entro aqui, eu coloquei meia dúzia de coisas só para simular o tipo de coisa que nós vamos fazer. Mas depois isto vai encher, não é? Durante estas semanas, a ideia é que isto vai encher com todo o tipo de coisas. Que são as coisas... Não colocas o antigo. Diz? Não vais colocar o antigo? Posso colocar, sim, claro, posso colocar. Ele está, na verdade, digital na exposição de outono. Sim. Ele está aqui. Isto era o site da exposição de outono e está... Está aqui. Margem de erro. Esse sei. Sim, mas para eu entrar tenho que ir encontrá-lo. Onde é que está a margem de erro? Tem que estar aqui.
Já não me lembro onde é que eu pus, sabes? Bem, entro numa coisa qualquer, faço assim e agora já consigo lá chegar. Está aqui. As páginas todas. Esta segunda edição da Margem de Erro vai ter então uma primeira plataforma digital, não é? Que vai ser, em vez de ser uma página sequencial da esquerda para a direita, vai ser assim, tem uma página principal, a gente entra nela e faz um scroll e tem os conteúdos todos lá dentro. Depois, quando acabarmos, quando reabrirmos a escola, eu acho que vale a pena de facto reeditar uma versão impressa. Mas eu acho que a versão impressa tem que ser selecionada porque nós não podemos cair nas 75 páginas outra vez, porque não vamos conseguir ter energia. Então, eu acho. As minhas costas não aguentam mais de levantar e descer. Exatamente, a pessoa não aguenta. E portanto, o que a gente vai fazer é selecionar coisas que correram bem e que são boas para transferir para a serigrafia. E fazer essa adaptação das imagens para serigrafia, imagens e textos, e depois publicar. E depois aí eu conto com o Daniel e os outros professores para ajudarem a paginar, a organizar, não ser tudo em cima de vocês, porque é um trabalho monumental e não quer dizer, às tantas é um exagero. Portanto, o que eu vou fazer é já tentar que vocês, na verdade, vão ser quem vai selecionar o que é que quer aplicar, colocar no site. O site já está publicado, mas tem uma password que é 1973. Portanto, se eles vos mandar o link do site, vou tirar aqui o admin para entrar no link do site, eu mando-vos isto, talvez aqui no chat. O problema de mandar no chat é que depois não fica mais, né? Não, mas chama-se margemdeerro.cargo.site. Margem de erro, tudo junto. Não há como errar. E depois, a password é 1973. Margem de erro. Agora, quem sabe trabalhar com o Cargo, se alguma de vocês sabe, digam-me, e eu faço-vos, ou tem um site Cargo, tem um login, digamos, eu faço-vos editores, eu não sei quantas pessoas posso pôr aí como editores, mas para aí 4 ou 5, e vocês podem ir lá e fazer experiências e fazer uploads e ver como é que fica e tudo mais, não é? Quem não tem e não está interessado nesse trabalho, que não é particularmente fascinante, mandam-me os trabalhos a mim e eu ponho os trabalhos. Eu não tenho, mas posso criar, não é? Tu fazes um login, é gratuito, registas-te, não é? Pões o teu e-mail e o teu nome, username, password e não sei o quê, e uma vez tendo isto, se eu te mandar o convite para editar, põe lá o teu e-mail, eles mandam para ti um convite de editor e tu entras como editor. Ok. Olha, Daniel, bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Sim. Portanto, bom dia. Peço desculpa ter interrompido a aula. Não interrompes nada. Queria-lhes dar uma mensagem e assim um bocado sem jeito entrei na aula, mas ia-te perguntar se era possível dar-lhes a mensagem, se claro. Provavelmente até já deste. Qual? É que uma mensagem não deste de certeza, que é a questão das avaliações. Não, também. Sim, mas a mensagem sobre a margem de erro. Sim, já estamos a falar nisso, sim. Ok, ótimo. Estamos a falar, já lhes mostrei e era exatamente isso que estávamos a falar agora. Estávamos a falar que eu já mostrei-lhes o site tem acesso por password porque ainda está vazio, não vale a pena estar por isto em público, mas eu queria que ele fosse sendo carregado de conteúdos gradualmente, não viesse tudo de repente
em abril, 40.000 conteúdos para meter de repente. Não, é giro, assim que há uma coisa que vale a pena, vai-se colocando e não é necessário, quer dizer, cada professor depois pode ter uma opinião forte sobre como é que ele quer o conteúdo do seu curso organizado, mas eu por mim nem organizava percursos, conteúdos. Ok. Por exemplo, se a Nádia faz um GIF com uma coisinha destas sobre Júpiter, tem que inventar um pequeno texto, tem que escrever qualquer coisa, e um thumbnail, não é? E a gente mete lá o Júpiter. Até podemos pôr o próprio um GIF, que eu sei que dá para pôr, na página principal. Ok. Mas quando tudo que está na página principal é suposto ser um link para uma página daquilo. Claro. Não é? Portanto, imagina que tu fazes um GIF de um coisinho destes a fazer assim, não é? Que é para atrair o leitor, não é? O leitor vê o movimento, os leitores são assim um bocado como os animais, não é? Uma cenoura. Carrega ali e entra na história. Estás a ver? Pode ser uma coisa assim. Portanto, é para ir alimentando assim que vocês conseguem ter material para alimentar. E pronto, às segundas-feiras eu gostava, estamos concentrados nesta coisa das animações e dos puppets, estamos a fazer da descoberta de todos os exoplanetas, e então cada exoplaneta tem direito a uma animação, a um GIF, que é descubra todos os novos exoplanetas, descubra já. Vocês não imaginam o que eu também estou fechada, não é? Tenho os miúdos a fazer aulas online, o marido trabalhar online, tudo a trabalhar, mas eu fugi de casa porque já estávamos um bocado traumatizados. Nós vivemos numa casa boa, tem um jardim, é da minha avó, temos espaço, não é? Mas mesmo assim, especialmente o meu marido está há 1 ano em teletrabalho. E como não se pode, porque é um bairro muito denso, não se pode sair para ir dar uma volta a pé, porque está muita gente e as pessoas fazem jogging ali, a gente tem medo de apanhar o Covid do jogger que vem acima de nós, não é? Assim uma nuvem. E então a gente fugiu e viemos aqui para uma quinta, onde a gente já tinha estado no verão de uns amigos que nos alugaram, especial inverno e tal, e estamos no campo. E temos umas no paraíso, portanto. Estamos, e os miúdos, quando acabam as aulas online, vão para a lama brincar e pronto. Só que o problema é que eu aqui não tenho nada, não é? Eu aqui não tenho, não é que eu tenha um grande ateliê em casa, mas tenho algum material. Claro. E tenho papel e coisas que não trouxe. Então, agora vais descobrir todo um mundo de possibilidades. Esta coisa com a lexívia e com as cartolinas manhosas do continente. Estás a ver? Mas que funcionam. Claro. Esse é o famoso constrangimento que o Daniel vive nos falando, né? Constrangimento. Ok. E vou-vos mostrar uma coisa. Deixem-me só um segundo para ir buscar. Eu estou a fazer... Eu se calhar agora rematava o meu comentário. Aproveitava? Não? Era só para vos dar 2 notas. A da margem de erro, que é... bem, olha. Adeus, comentário. Ai, tão lindo. Uau! Está muito bom. Sabes o que é isto? Sabes o que é que parece, Madalena? O quê? Parece aquelas maquetes fantásticas. Maquete de cenografia de teatro. É, exatamente. Mas isto é um Tupperware. Muito bom. É um Tupperware. Fantástico. E tem esta vantagem de apanhar luz por trás, estás a ver? E pronto, então isto é uma biblioteca. É a biblioteca que eu gostaria de ter e não tenho. Estás a ver? Mas tenho andado a fazer isto e agora já pus os alunos da cerâmica a fazer modelos em casa em papel, porque como eles gostam muito de coisas tridimensionais, eu tinha que lhes dar aulas e eles não iam querer desenhar. Que maravilha! Que máximo! Uau! Mostra de novo, Olha, Madalena. eu vou-te mostrar, mostro, mas deixa-me mostrar como é que isto fica depois de fotografado, que é interessante. Porque isto é o outro que eu fiz antes.
Estás a ver? Também é papel de má qualidade e umas aguarelas dentro de um Tupperware. E isto, depois vocês põem, iluminam de maneiras diferentes e fazem... Frontal exatamente, por trás, por cima, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, e depois ainda podem fazer uma coisa, depois podem meter o Photoshop nisto. E quando metem Photoshop, vocês são muito melhores que eu no Photoshop, mas eu ainda andei aqui a experimentar, tipo, fiz isto, portanto manipulei a cor para ficar uma cena mais noturna, depois pus tudo verde, depois fiz ainda mais noturna, coisa tipo ópera, estás a ver? E mais gira ainda a preto e branco. Uma coisa muito simples. Ou seja, dentro do mesmo platô, podemos ter uma cena romântica, trash, gótica, quiçá até... Não sei. Exatamente. Inclusive, consegui perceber que depois posso pôr cores, pintar mesmo em digital e passa a ser um desenho digital que pode ser um fundo para uma animação ou pode ser um fundo para uma ilustração, não é? Isto parte de uma boa fotografia também, primeiro, parte de uma boa fotografia. As fotografias que eu tirei não são muito boas. Por acaso ainda tenho que tirar... São com o telemóvel. E isto são os cenários do David Hockney, estás a ver? Que eu estava a olhar. Eu estava a olhar para cenários, para maquetes. Há umas maquetes do século XIX muito engraçadas, feitas de teatro de brincar. Também são muito giras. E, na verdade, quem tiver pachorra ao tempo, depois de fazer a sua figura mitológica, fazer o seu cenário, desafio-vos. Deve ser muito giro pôr um bonequinho destes dentro de um teatrinho daqueles. Só que, pronto, não sei se dá tempo, não é, para fazer uma coisa desse género. Mas pronto, fazer estas coisas em Tupperwares funciona bem. Se você se chamar Ana Dias, dá tempo, né? Qualquer outra pessoa não dá, né? Pois não. Não sei, olha que às vezes há surpresas. Mas pronto, olha, é só para vos dizer que quando a pessoa está fechada em casa pode, quer dizer, pode acabar por ser uma coisa boa, é esquisito, mas Sim. Como tem tudo, haver uma restrição às vezes ajuda a pessoa a atalhar caminho e a encontrar soluções inesperadas, não é? Você já fotografou aquela biblioteca? Você disse que ia mostrar a foto da biblioteca? Fotografei a biblioteca, sim senhora, tenho aqui 2 ou 3, vou-vos mostrar onde é que eu os pus nas fotos, para trás, estão aqui, pronto, é que a biblioteca de facto fica muito gira, não é? Assim, com estas, muda de cor, muda de... Pode ser, esta é iluminada por cima e projeta... Lembrou-me imenso o Harry Potter, quando eu vi estas fotografias. Mas é muito... A mim me lembrou o nome da Rosa. Exato. O nome da Rosa, exatamente, o nome da Rosa. Me lembrou-me um bocado os filmes do Tim Burton. Tudo que vocês estão a dizer são coisas que eu adoro. E de onde eu fui buscar as ideias. Vocês estão a encontrar exatamente as minhas referências. O nome da Rosa é a mais antiga que eu conheço há mais tempo. E eu lembro-me de ver o nome da Rosa e de ficar profundamente impressionada com aquilo tudo, porque era miúda, ainda por cima, e deixar aquela coisa da biblioteca no mosteiro com passagens secretas e veneno nos livros e aquelas coisas todas mirabolantes. Cianeto nas páginas. Exatamente. Dedos verdes de veneno. Extraordinário. Exatamente. A minha personagem principal, que eu gosto mais no nome da Rosa, é o poliglota, porque era uma coisa que eu achei sempre extraordinário, alguém que tivesse para frasear numa única linha de ideias, várias línguas. Isso era Pois é. Fantástico. Esse filme é fantástico. Pois isto é o meu marido a tentar meter a cabeça dentro do coiso para parecer... Haver uma ideia de escala. Que ela existe, só que é pequena demais. Mas no fundo, isto só porque ele me pediu. Olha que o efeito é plausível. Assim, mais ou menos. Claro, não estou a dizer, a primeira leitura, antes de perceberes que é um cenário, assim, sim. olha,
Eu acho lá que ao fundo. Exato. Mas olha, se puseres o Daniel, com certeza que é plausível, porque o Daniel tem uma escala mais para a biblioteca. Exato, exato. Tu sabes que um exercício espetacular, que foi ele que me pediu, ele pediu-me para fazer a biblioteca, porque o sonho dele é ter uma casa forrada de livros até ao teto. Pronto. Que ele tem muitos livros, e os livros estão enfiados de todo o lado, debaixo da cama, dentro do roupeiro. Nós temos livros enfiados em todo o lado. Mas o que ele queria mesmo, como ele está em teletrabalho há um ano e faz Zooms o dia todo, era ter um cenário para o Zoom que não fosse virtual. Sabes aqueles cenários virtuais do Zoom? Fantástico. Que ele não gosta, porque no cenário virtual, se tu te afastas ligeiramente, desapareces. Porque aquilo é um green screen technology, não é? Então às vezes desaparece a tua mão, ou desaparece o nariz. A Marta no outro dia estava com esse problema, estava a desaparecer. Então o que ele queria, no fundo... Estava que nem Modalen, né? Que ela aparecia de vez em quando. O que ele queria, no fundo, era um cenário verdadeiro. Mas aqui nesta casa, sem materiais, eu não tinha cartão, não tinha coisa para a escala que era necessária, que é a escala da parede atrás de mim, não é? Quer dizer, sim. tem que ir da minha cintura até acima da minha cabeça, tem que haver... Pode-se de facto construir um cenário. Isso é um excelente... Olha, se o confinamento continuar, acabamos este projeto e fazemos cenários falsos para o Zoom. Fantástico. Sim, não. Começa-se um processo tipo Merzbau. A Merzbau que é começar a construir a casa e a casa vai se expandindo em termos cénicos e vamos tendo sempre uma coisa mais... Vamos encontrar a nossa gruta gótica dentro. Exatamente. Bom, já criaram o 4º ano da Arco, né? Eu já me não são mais 3 anos agora, não. Tem que ser 4 anos de licenciatura. É isso. Madalena, posso só, entretanto, dar o tópico daquilo que eu queria, aproveitando que tens 19 participantes, maravilha, realmente faltam poucos para estarem cá todos, ótimo. Então, eu ia só dizer que quando nós tivemos a interrupção das férias, depois na semana seguinte nós vamos ter que fazer à distância a avaliação, esta primeira avaliação, porque eu acho que não vamos ter condições ainda de ter aulas em presenciais, não é? E então a ideia é fazermos a avaliação nessa altura e iremos ter que fazer por Zoom e isto também remete para uma coisa que era uma das perguntas que me tinham feito. A Simona especialmente tinha-me posto esta questão para poder saber qual a altura das avaliações. Outra questão era, a Madalena criou agora uma conta do Arco que já partilhou, acho eu, com vocês, em que nós temos uma drive nova e nessa drive talvez também se possa aproveitar para fazermos a avaliação e vocês terem lá os vossos trabalhos. Mas não sei, achas que pode funcionar assim, Madalena? Eu acho que sim e na verdade não partilhei, acho eu. Okay. Não partilhei para não. Não, você falou sobre o cargo, que é onde não vai colocar tudo. Sim, mas antes de ir parar ao cargo tem que estar numa drive. Exato. Então, essa drive não partilhou, não. Então, espera aí. É que nós temos uma drive nova. E aqui dentro temos... aliás, eu fiz uma cópia, uma transferência dos vossos... coisas das cadeiras. Das vossas pastas. Exato, Madalena, desculpa interromper. Eu até pensei... Ou poderíamos ter nós, mas teríamos que ter sempre uma drive para se colocar os trabalhos, mas nós podíamos ter uma drive independente e depois sermos nós a gerir, que é para não acontecer aquela coisa de se apagar. Por outra, podemos realmente pedir a que toda a gente que tenha esse cuidado e não apague os ficheiros e darmos esse acesso. Agora estou a discutir com a Madalena um bocado em direto e em off. E se tiverem então a tal drive para nós todos termos acesso e vocês os dois terem uma pasta à parte que só vocês os dois é que têm acesso, onde vão colocando todos os trabalhos que estão na outra, para que não se perca de todo. Okay. Não sei, estou a sugerir. Mais complicado, mas não sei, Madalena, esta drive até na verdade tem acesso a todos os professores, não é? Tem. Agora seria... Estás a ver? E depois eu pus os professores todos aqui
na página principal, são os professores. Exato. E depois, quando tu entras aqui, alunos... Não estamos a ver nada. Pois não. Desculpa. Vou já... Peço imensa desculpa. Então, aqui temos ilustração BD 2021, é dos professores. Exato. Que estão aqui. E depois, aqui dentro, há uma pasta chamada Alunos de Ilustração 1, 2 e 3 e projetos. 2 e 3. Mete os projetos aqui também. E eu passei as pastas já dos alunos para aqui. Ok, ótimo. Agora, isto está já partilhado com os alunos. Ok. Estão aqui, estão a ver, como editor. Há uma misturada, porque tem professores e alunos. Ok, ótimo. Está bem. Agora, eu posso pegar neste link, para não haver erro, e pôr aqui, façam-me este favor, que é, eu ponho aqui, como é que eu vou ao chat quando estou... Chat. Ponho aqui este link. Vocês carreguem no link e vejam se conseguem abrir. E depois, eu acho que há uma maneira de guardar na vossa drive, marcar o fecheiro. Marcar com uma estrela. Como é que vocês fazem para não o perderem? Alguém sabe? Ele está sempre partilhado connosco. Nós, quando vemos aos partilhados comigo, como tu tens aqui partilhados comigo, encontramos sempre tudo aquilo que está partilhado connosco. Eu carreguei no link e foi-me dar a um sítio que dizia Google Drive Requests. Tenho que pedir porque ele vai para o Internet Explorer. Tens que fazer copy e pôr no Google. Deve ser o que tu usas. Que ele vai para o Internet Explorer por definição. Okay. Experimenta lá ver se consegues entrar. E depois, faltam-me aqui os alunos de Ilustração 1. Alunos de Ilustração 1. Eu pus aqui os nomes dos alunos que eu espero que não estão todos, não é? Mas eu acho que deveriam estar. Ok, eu aí tenho que adicionar, então, para eles, a hipótese deles porem aí os trabalhos. Já está, eles já estão como editores. Já? Então, espera aí. Eu já consegui entrar. Tens que os adicionar. Ok, eu vou adicioná-los. Eu consegui entrar, mas realmente não sei se consigo fazer mais alguma coisa. Não, mas é que a ilustração 2 e 3 vocês já lá estão, porque eu já tinha os vossos contactos. Estão aqui. Eu peço também que vocês, quando puserem lá os trabalhos, que identifiquem, não é? E que identifiquem com o vosso nome e que identifiquem também para que proposta é que estão a pôr lá o trabalho. Já agora dou uma pequena notícia, Madalena, para não estar aqui a atrapalhar a tua aula. Não atrapalhas nada. Portanto, a questão da avaliação, vocês então já têm esse espaço na Drive, se calhar vamos utilizar, eu se calhar faço uma nova pasta e ponho avaliação e vocês põem lá alguma coisa que não esteja nessas páginas e que vocês queiram mostrar com o vosso nome, e eu também, quando estivermos a fazer a avaliação, o Jorge Nesbit, a Madalena, quem estiver na avaliação, consegue ir à Drive e ver os vossos trabalhos. Portanto, se calhar na Drive conseguimos condensar tudo para fazer uma avaliação. E é a maneira mais fácil e se calhar de fazermos em Zoom a avaliação este ano extraordinariamente nesta altura, porque para vos darmos um feedback do trabalho desenvolvido até agora. O que é que eu queria vos contar mais? Era só uma brincadeira. Adorei a questão da margem de erro e parasitei o nome do nosso da nossa nova edição online digital do nosso jornal Margem de Erro. Eu tenho um novo zine com os alunos que até ser aprovado já tem o nome de Dedo, escrito D apóstrofe Edo, Edo Calvo. É Dedo Calvo, mas D apóstrofe Edo. Portanto, é sempre assim, é um franchising da margem de erro. Excelente, excelente.
Vamos lá ver se eles aprovam. Eu acho que estamos ainda em negociações. Mas pronto, faço-vos dar notícias o mais breve possível. Obrigado, eu se calhar mando-vos também um mail e depois assinalar isto das avaliações, mas era só para vocês poderem. Eu acho que não está hoje aqui a Simona. Tá, Simona, tá. I'm here, yes. Yes. Okay. I don't know if you understand what I'm saying, but you're, para os teus amiguinhos, os teus colegas, podem te dizer, agora com mais calma. E a margem de erro. Isto aqui tem tudo a ver com a Simona. A Simona escreveu-me um mail espetacular. Obrigado, Simona. E nesse mail disseste, não sei se percebi bem o nome. I didn't. Margem dedo. E eu adorei. Por isso é que ficou dedo calvo. Porque eu adorei o margem dedo. E pronto, olha, se eu tivesse um melhor inglês, naturalmente terias preferido o nome correto. Pronto, aí não pude fazer a tradução e deu margem dedo. Deu-me logo uma ideia. Portanto, temos que evitar o erro. Chama-se isto o acaso. For next time, yes. New idea, yeah. Exatamente. Isso é uma aula que eu gostava um dia de dar, que é uma aula sobre o acaso controlado. Que é quando nos acontece qualquer coisa, a Madalena sabe melhor disso do que eu, porque ainda por cima a dar gravura, acontecem sempre coisas que são inesperadas, e a maneira como nós introduzimos isso no trabalho. O acaso controlado é uma coisa que me interessa muito. Espero que tenhas percebido, Simone, e obrigado pelo teu mail, porque assim eu pude esclarecer também os teus colegas. Madalena, obrigado e desculpa lá esta enorme interrupção. É sempre bem-vindo. Mas adorei estar aqui este bocadinho. Fantástico. Bom. Beijinhos. Então, obrigada, Daniel. Até à próxima. Beijinho, Daniel. Deus. Nós temos agora só mais um bocadinho e eu queria vos mostrar, por piada também, esta coisa do stop motion. Eu fiz um stop motion em conjunto com outra professora chamada Berta, que não sei se vocês conhecem, que dá aulas de desenho, Berta Elrich, e a Berta pediu-me para fazer a parte de animação, que ela não sabia fazer, com os alunos também confinados todos de desenho e pintura, e era para substituir aulas de modelo, que não dava para substituir. E então, o que a gente fez também é uma coisa que influenciou este exercício muito para mim, porque a temática é a mesma, só que no caso das aulas da Berta, ela é que escolheu o mito. E o mito que ela escolheu é o mito de Sísifo. Não sei se vocês conhecem o mito de Sísifo. Sim. Pronto. E então a animação não foi desenhada, são alunos que não têm experiência em ilustração, foi feita com objetos e chama-se Sísifo animado. E eu vou-vos mostrar para vocês perceberem. Foi feito, é um trabalho coletivo, feito tudo à distância, através do Zoom, e eu vou-vos mostrar um bocadinho deste projeto. Sísifo é filho de rei. A sua linhagem reina sobre Corinto desde as origens. Vive nos tempos em que os deuses convivem com os homens, os tempos míticos, testemunhando de interações incessantes entre a terra e o céu. Um dia, Sísifo comete um ato que irrita os deuses. As versões divergem, como sempre, dependendo das regiões onde o mito é contado, mas o seu castigo é sempre o mesmo. Carregar uma pedra até ao cimo de uma montanha, apenas pela força das suas mãos, e uma vez no topo, contemplá-la a resvalar pela encosta abaixo, até regressar ao ponto de partida. E recomeçar eternamente a içar, braços estendidos, esta pedra para vê-la cair eternamente, mais uma vez, pela montanha abaixo que foi tão difícil de escalar. Se é difícil imaginar Sísifo livre, podemos pelo menos imaginá-lo feliz, como sugere Albert Camus. Se Sísifo não é absolutamente livre, ele é livre em todo caso de fazer uma escolha. É condenado a ser livre, condenado a escolher.
Uma escolha orientada pela questão da felicidade, da alegria. Face aos espinhos, dispostos infinitamente sobre o caminho, é preciso avançar. A este nível ainda não há escolha. Injetar alegria, felicidade, pede que façamos uma escolha cardial. Nós teremos com Sísifo de adotar uma direção, de seguir uma orientação. Podemos imaginá-lo cumprir o seu destino, assumir o obstáculo por amor. Um Sísifo que diz sim. O amor é aquele ingrediente misterioso que consegue aromatizar as situações mais amargas e difíceis. O sim do amor não é uma simples adesão. Dizer sim à situação, no caso de Sísifo, aceitar plenamente o absurdo da tarefa. Pronunciamos anteriormente um sim que nos liga a algo de maior do que nós, maior do que a própria situação. E é neste sentido que podemos dizer que o amor salva. Se queremos imaginar Sísifo feliz, podemos assim imaginá-lo apaixonado. Cada um de nós sabe que o amor possui este poder de nos permitir tudo atravessar, tudo aguentar. Não por nos dar coragem, tampouco porque nos faz esquecer. Ao inscrever a minha existência em algo que me ultrapassa, chamamos a isso amor, paixão, fé. Uma metamorfose opera-se e transforma a situação. Tudo se mantém igual e, no entanto, nada volta a ser como antes. Em troca, o amor só pede uma coisa: a fidelidade. A sua magia opera enquanto formos fiéis aos seus processos de verdade, enquanto queremos. Podemos também imaginar um Sísifo que escolhe a via da revolta, que diz não. Do mesmo modo, não podemos abordar a revolta simplesmente sob o ângulo da recusa. Não basta opor-se. A revolta é aqui considerada como dimensão oposta à do amor. Opostas, mas no entanto religadas, da mesma maneira que os contrários são interdependentes um do outro. Um pouco como a relação entre o sim e o não. Na revolta, Sísifo não cessa de dizer não à situação. Nunca aceita. No entanto, se imaginarmos Sísifo em crise, em oposição à situação, mas impotente, imaginamos-o submisso contra a sua vontade. É impossível imaginar Sísifo feliz, estando prisioneiro de uma tal situação. Como com o amor, a revolta implica uma adesão, uma crença. Submeter-se a algo maior do que nós. Seja uma ideia, uma crença, uma relação, pouco importa. Mas qualquer coisa que me permita encontrar no não que proclamo, na minha revolta, a força necessária para continuar feliz apesar dos espinhos e dos obstáculos. Se o amor e a revolta precisam de uma forma de adesão, ou qualquer coisa para acionar o sim ou não perante a situação, a imaginação criadora, por seu lado, pode muito bem prescindir disto. Ela implica, ao contrário, que nos consigamos desapegar, tomar as nossas distâncias com a situação e a sua dimensão absurda com os seus constrangimentos. O escritor Philip K. Dick, escritor de ficção científica e que podemos dizer que é um dos mestres da imaginação criadora, é o autor desta famosa declaração: se este mundo vos desagrada, podem fabricar um outro. Esta via não é a minha fidelidade ao amor ou à revolta que me permite atravessar a prova, mas antes a minha capacidade em mudar a configuração da situação pela graça da minha imaginação. Criar sentido lá onde não havia, mudar a minha identidade se ela não me convém, deformar o horizonte para que ele possa corresponder às minhas expectativas. 3 vias que testemunham que, independentemente do peso esmagador que Sísifo carrega eternamente nos seus ombros, ainda assim é possível imaginar Sísifo feliz.
Estão a ver? Muito bom. Imagina, é? Agora, reparem que, pronto, as animações feitas por pessoas que nunca tinham experimentado animar nada, com objetos a serem arrastados no chão ou na mesa e fotografando, muitas vezes com o telemóvel, preso a um escadote com fita cola, para não mexer, ou uma máquina fotográfica com um tripé para quem tinha. Mas a animação, eu acabei por montar no stop motion, pedi às pessoas para porem os frames no Drive, havia pessoas que tinham 600 frames, 1000 frames, e outras pessoas que tinham 70, portanto, mas quer dizer, conseguimos, e depois a edição, como ao contrário deste que nós vamos fazer, em que vocês vão ter que compor e construir o vosso mito, ou a vossa representação do mito já existente, neste caso a Berta tinha exatamente um script montado, portanto ela apresentou aos alunos um texto que ela própria escreveu sobre Sísifo, que considera o mito, a história do Sísifo, o sacrifício e a história do sofrimento do Sísifo, vista em por três possíveis lentes, imaginando que o Sísifo enfrenta o calvário dele, não é? Porque está apaixonado e, portanto, consegue aguentar aquele sofrimento porque tem um ímpeto da paixão, ou porque está revoltado, não é? Ou porque pela via da imaginação, que era a área menos clara, mais difícil de entender, que era a ideia de que a gente enfrenta um obstáculo e consegue enfrentá-lo e não sucumbir ao obstáculo, porque utilizamos a imaginação como arma de relacionamento com uma coisa muito difícil. Portanto, isto é uma metáfora para todas as pessoas que se relacionam com dificuldades em qualquer momento das suas vidas e como é que elas as enfrentam, não é? E quais são as formas de energia que existem em nós que fazem com que a gente nos supere a nós próprios em várias circunstâncias. Até é muito interessante porque ela deu aos alunos um conteúdo muito específico, pediu-lhes para usar objetos, pediu-lhes para classificar os objetos em categorias. Portanto, havia pessoas que só trabalhavam com metais, havia pessoas que só trabalhavam com comida, havia pessoas que só trabalhavam com tecidos e coisas moles. Portanto, e é sempre a mesma ação. O Sísifo sobe a montanha, leva o seu peso e o peso cai e ele volta cá abaixo, volta a subir e é uma coisa eterna que nunca mais acaba. Portanto, nós não vamos fazer um filme com todos os mitos, nós vamos fazer trabalhos individuais que depois podem ser transformados em pequenos filmes. É claro que isso não significa que a gente não olhe e não consiga encontrar uma unidade qualquer para criar um objeto coletivo a partir dos vossos mitos, como por exemplo um museu imaginário, tipo museu de mitologia em que tudo o que lá está tem a ver com aquele assunto, mas é feito por pessoas diferentes. Eu ia-vos pedir então que, pelo menos nesta primeira semana, que escolhessem com muito cuidado a vossa história, o vosso personagem, ou inventassem e que escrevessem um script que pode ser a vossa interpretação da história, não é? Não só do que é que acontece, um personagem que entra, faz uma coisa, mata o outro, come, não sei o quê, vai-se embora. Portanto, a ação, mas também o significado. Professora, o que é que acontece se tivermos, se calhar, por exemplo, várias pessoas terem a mesma história escolhida? Não tem problema nenhum, porque várias pessoas podem usar a mesma história e representá-la de maneiras diferentes, tal como na história da arte. Tu vais encontrar o mesmo Deus representado mil vezes por artistas diferentes, em épocas diferentes, e isso não tem problema nenhum. Portanto, okay. Não há problema nenhum. Vocês quiserem fazer uma coisa sobre Helena de Troia, podem fazer. Não há critério. A única coisa que interessa é que a história que vocês vão escolher, de alguma maneira, vos fale alguma coisa importante para vocês. Quer dizer, todas as histórias mitológicas são histórias que têm uma espécie de
ulterior motive, não sei como dizer isto em português, têm uma espécie de um segundo significado. Muitas vezes são histórias que ajudam a explicar a natureza humana. São histórias que podem ajudar também a definir fenómenos que têm a ver com a nossa existência, como por exemplo com o medo, o amor, a morte, coisas difíceis, não é? Podem ser histórias, a coragem, a cobardia, podem ser histórias que são uma espécie de caricaturas daquilo que os seres humanos são capazes. Podem ser histórias de esperança ou histórias religiosas, de certa maneira, que definem a diferença entre aquilo que é humano e aquilo que é sobre-humano, que é divino, que está para lá do humano. Sobre o desconhecido, sobre... Quer dizer, há mil o que é certo é que os mitos são contados na tradição oral e são contados através de obras de arte, através de performance, através de literatura e passam de geração para geração e tornam-se relevantes quando contam uma história suficientemente universal para ser partilhada em épocas diferentes e manter o seu significado relevante, não é? Então, okay. É por isso que não há razão para vocês não criarem o vosso próprio mito, mas lembrem-se que esse mito vai ser partilhado e que tem que haver uma universalidade na história. Tem que haver qualquer coisa na história que os leitores, observadores possam sentir empatia, sentir compreensão, que é uma coisa universal. Não tem só a ver com o meu assunto pessoal, íntimo, mas é um assunto que tem que atravessar, de certa forma, da minha existência pessoal, não é? Portanto, pensem nisso e na próxima aula tragam-me já ideias formadas do que querem fazer, podem fazer pequenos esboços e em vez de não vamos fazer uma aula deste género todas as semanas, em que eu estou a falar, a apresentar, não, acaba por ser uma aula prática, não é? E uma aula de mostrar trabalho. Vocês mostram aqui na plataforma, a gente vê e discute problemas, coisas que funcionam, coisas que não funcionam e ajudamos uns aos outros a melhorar as ideias. No fundo é isso que nós vamos fazer, não é? Porque cada um vai inventar uma técnica diferente de produzir estas imagens, já que eu não vos obrigo todos a enfiar os pincéis em lexívia, mas pronto, eu vou fazer mais uma maquete e vou pensar eu própria numa coisa para experimentar e vou usar esta técnica porque é que eu tenho mais disponível aqui, mas não há regra, ok? Mais perguntas? Alguém tem mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Diz. Eu queria perguntar onde é que vai estar o PowerPoint? Vou-vos dar. O PowerPoint está na Drive, na minha Drive. Onde é que eu puxo? Vou-te já dar isto. Pode meter aí no chat a Drive, professora, para também termos acesso. Portanto, eu pus isto aqui. Desculpem, é que ele não está a abrir. Por que não está a abrir? Agora abriu. Exercícios. Share, está um bocadinho lento. Copy link. E agora vou meter aqui no chat. Já está. Muito obrigada. E outra pergunta. Sim. Nós só vamos ter esta aula e a próxima para desenvolver este projeto, é isso? Não, vocês vão ter até reabrirmos a escola. Ok. Tens muito tempo para fazer este projeto, portanto pode ser muito refinado, percebe? Tens muito tempo. Nós estamos no dia, já é 1 de fevereiro, pelo menos todo o fevereiro, sem qualquer dúvida não vamos sair, não vamos reabrir,
provavelmente parte de março, se não todo março. Portanto, enquanto estivermos fechados em casa, este é o nosso projeto. Quando reabrirmos, não vamos deixá-lo pendurado. Portanto, quem está a trabalhar, por exemplo, em digital, se imaginem que reabrimos em março e vocês já estão a meio de um processo de trabalho em digital, continuam em digital. Trazem alguns desses materiais e a gente depois começa a converter o digital para gravura. E as técnicas que vamos usar dependem do desenho que vocês fizeram. Algumas técnicas vão ser, obviamente, serigrafia, obviamente linóleo, obviamente cologravura, dependendo da aparência que tenham. E depois a gente faz conversão do trabalho que têm feito em casa para um trabalho gráfico manual, ok? Mas vai ser mais baseado no vosso trabalho do que o workshop técnico. Vão haver pessoas que estão a fazer uma coisa e pessoas que estão a fazer outra coisa. Tem que ser assim, porque senão é um bocado, é impossível planear de outra maneira. Nós não sabemos quando é que vamos reabrir, nem como. Se vai ser com turnos muito pequeninos, vocês são muitos, nunca podemos estar todos ao mesmo tempo a usar os equipamentos, vamos ter que fazer turnos. Portanto, alguns de vocês se calhar vão querer fazer um livro individual ou um objeto impresso, pode ser muita coisa. O que interessa aqui é, de facto, encontrar uma história que seja suficientemente interessante para uma pessoa querer dedicar várias semanas da sua vida a desenhá-la, não é? A desenhá-la e a compô-la e a escrevê-la. Não há razão para não haver texto incluído neste vosso trabalho, não é? E, portanto... Desculpa, eu ia falar, mas eles falaram por cima de mim. Só ia dizer uma coisa, estavas a falar um bocadinho que havia uma forma rápida de aceder a estes drives, e aquilo que eu comecei agora a fazer, e que é muito simples, vocês clicam neste link, e depois onde vos aparecer, vocês podem depois carregar no botão direito do pad ou do rato, aparece-vos um menu e diz Add Shortcut, e vocês põem Add Shortcut to My Drive. Que é para ficar sempre no vosso menu principal. Exatamente. Agora vou tirar. Ok. Pronto, isso é ótimo. Deixa-me eu fazer aqui uma simulação do que ela acabou de dizer. Portanto, estou aqui neste documento, imaginamos que estou aqui. Por acaso não sei se consigo. Vai àquele link que tu nos mandaste. Mesmo aí no bate-papo, como eu digo bate-papo, não sei porquê, o que eu devo dizer se calhar chat. Portanto, este link, botão direito. Não, abre o link, não é? Abres o link? Mas o link é aquilo, é isto, é a mesma coisa. É isso. Sim. O link vai-te dar isto. Uhum. Não te vai. Se calhar é porque estou a mexer. Porque nós, pelo menos eu carreguei no link e foi-me dar a drive. Ou então a outra anterior. A outra anterior. O outro link anterior que tu enviaste. Esse. Pronto. Este aqui dos alunos, não é? Yeah. Este, exatamente, dos alunos. Se tu carregares ali onde diz alunos de ilustração, aí com o direito, exato, diz aí adicionar, onde é que está? Adicionar ao marcado com exato, estrela. Ao marcado com estrela, e há um que dá mesmo, adicionar atalho para o drive. Estás a ver aí que até tem um ponto, isso, exatamente, e depois aí no meu disco. Adicionar, pronto. E agora, quando fores ao teu disco, aparece logo. Estás a ver? Alunos de ilustração. Pois é. Nádia, eu ainda não consegui aceder ao link do Drive. O link do Drive onde estamos todos. Não? Não. Mesmo, ele pede-me mas sempre... pede-te a palavra... É porque tu não tens conta no Google. Tens um Gmail. Ele diz que eu... Sim, tenho conta no Google. Então, eu adiciono... se calhar não te deram acesso. Ok. Só se não te deram pode ter sido um erro, espera aí. Alunos 2 e 3, não é? E agora vou aqui, qual é o teu e-mail? Eu vou escrever aqui.
Pode repetir o passo a passo aí, que eu não sei. Você vai para shortcuts, é isso? Adicionar as shortcuts. Mas eu não cheguei nessa tela, então. O que eu O fiz? shortcut pode aparecer, por exemplo, não sei se te aparece em português também como a Madalena. A minha aparece-me shortcut, mas o da Madalena dizia atalho. Eu mandei para... Vai ao teu e-mail, Sara. Mandei para o bate-papo. Sara, vai ao teu e-mail e vê se recebeste indicação de que partilhei um fecheiro contigo. Eu clico aqui, então, eu cliquei nesse último link que a Madalena enviou antes da Sara mandar o e-mail dela. Okay. Representação de uma figura mitológica. Aí lá eu tenho que clicar onde? No share? Por acaso, neste caso, eu não sei muito bem como é que é. Pois este aqui também tem que ver. Basta pôr em estrela. Depois isso é aqui. Está marcado com estrela. Não, está aqui. Faz a file. Andas para baixo. Add shortcut to drive. Ok. Ok, my drive. Ok. Pronto, e agora teoricamente aparece isso no... Cacildes. Ok. Deu. Meu Deus, isto é tão confuso. Pois há assim umas coisas que aparecem aqui. Isto é giríssimo. Pergunta, Madalena. Lindo, tá? Só uma pergunta, porque nós estamos a fazer agora o trabalho da Carolina Celas e eu queria colocar no e-mail, na Drive para apresentar. Eu coloco também nessa pasta que você criou? Sim, é que quando tu entras nessa pasta vais encontrar uma pasta com o teu nome, não vais, Sílvia? Aí eu coloco todas as minhas matérias ali. Todas ali dentro. E se quiseres criar pastas dentro da pasta, podes criar. Sim, não, pasta... Exatamente. É porque eu havia usado já a ilustração 1 para fazer isso, mas eu avisei ao Daniel que eu fiz, mas obviamente não deveria ser isso, né, digamos assim. Pois. Tá, ok. Muito bem. Mais perguntas? Nope. Boa. Então, vão, quando quiserem, mandem e-mails, se tiverem dúvidas. Oi, tão querido. Acabamos a aula com esta despedida. Tchau, tchau. Olha, muito obrigada a todos pela vossa presença. Vamos falando durante a semana. Se precisarem de alguma coisa, escrevam-me. E... Ok. E pronto. E para a semana tragam-me já uma história qualquer, mesmo que não esteja terminada, e tragam-me uma ideia de qual a técnica que querem usar para representar. Está bem? Tá bom. Então vá. Até para a semana. Beijinhos. Tchau, beijinhos. Tchau. Ai.